Olá, turminhas! Estamos aqui de volta para a nossa segunda aula do dia sobre o tema que estamos estudando, a revisão carta pessoal e carta de reclamação. Quero ver quem é a criança, quem é o menino, quem é a menina do quarto ano, mais esperto, que vai ajudar a tia a responder tudo direitinho, que vai ouvir a história atentamente, que vai responder ao desafio de hoje e que não vai perder um segundo dessa aula. Combinado? Então, antes da gente começar, temos que fazer o nosso momento da leitura, que eu já sei que vocês adoram e se divertem bastante aí em casa. Então, hoje vamos cantar aquela musiquinha do mosquitinho. Quem lembra como era? Então, pega um mosquitinho, ó. Vamos lá? Zzz. Quem quiser ouvir o som do mosquitinho e as batidas do seu coraçãozinho, pegue a chavinha e tranque a boquinha. Eu vou te contar uma história. Agora, atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Bate a mão, bate a mão. Então todo mundo coloca o cabelo atrás da orelha, abre o olho de coruja e fecha a boquinha que a nossa história vai começar. Então vamos lá? Zip, zip, zá, a boquinha vou fechar para a história começar. Zip. Então todo mundo agora aumenta o volume da TV, que iremos aprender a história hoje da vaca que botou um ovo. Já pensou como é que essa vaca colocou um ovo? Então é um texto de Andy Cutbill e ilustrações de Russell, certo? Então do que será que trata essa história, pessoal? Agora até eu fiquei curiosa. Como será que essa vaca colocou um ovo? Será que ela era uma galinha disfarçada de vaca? Vamos lá? A vaca mimosa estava deprimida, muito triste mesmo. Mu! Que é que foi, Mimi? Cacarejaram as galinhas. Cocó? É que eu não tenho nada de especial, disse Mimosa. Não sei andar de bicicleta e plantar bananeira como as outras vacas. Eu me sinto tão comum. Mu! Naquela noite, as galinhas arquitetaram um plano muito esperto. Cocó, 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 cocó. Cocó, 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 cocó. Elas cochicharam. Vocês entenderam o plano? Nem eu, mas vamos descobrir que plano será esse. Na manhã seguinte, havia uma agitação danada no curral. Eu botei um ovo! Mimosa deu um grito estridente. Todas as outras vacas ficaram sem fala. Nenhuma delas tinha jamais botado um ovo. Até o fazendeiro veio correndo. Por Deus do céu! Ele gritou. A Mimosa botou um ovo! A mulher do fazendeiro ligou para o jornal da cidade. Veio gente de lá e de cá. Temos muito orgulho da Mimosa, anunciou o fazendeiro para a multidão. Agora a Mimosa se sentia muito mais especial e as galinhas ficaram satisfeitíssimas. Mas as outras vacas nem tanto. Agora ninguém acha nada demais a gente andar de bicicleta e plantar bananeira. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Vacas não botam ovo, as galinhas é que botam ovo. Nós não acreditamos que foi você quem botou o ovo, as vacas disseram para a Mimosa. Achamos que essas galinhas é que armaram tudo isso. Mimosa ficou chocada. Ah, é? Então provem, responderam as galinhas. Cocó? Então todo mundo resolveu esperar. Dia após dia as vacas espiavam enquanto Mimosa ficava sentada em cima do ovo para ele ficar quentinho, mas nada acontecia. Quando Mimosa se levantou, até que numa manhã de repente ouviu-se um barulhinho, tap, tap, tap. Vai nascer, gritou uma das vacas.
O ovo rachou, abriu-se e dele saltou uma bolinha marrom e cheia de penas. Não falei, disse uma das vacas balançando a cabeça. Uma galinha. Então a criaturinha olhou para a mimosa e... Mu! Ela gritou bem alto. Mimosa sorriu e abraçou seu bebê bem forte. Uma vaca, ela disse baixinho, e deu à sua filhinha o nome de Daisy. Gostaram da história da vaca mimosa? Então, palmas para a história. Bem legal, não é? Eu adorei também. Então, vamos agora para o nosso momento da nossa atividade de hoje, tá bom? Quero ver quem foi que aprendeu tudo sobre carta pessoal e sobre carta de reclamação. Então, vamos lá. Vamos para a leitura do nosso texto 1. Teresina, Piauí, 11 de setembro de 2020, querida Ângela. Depois que você foi embora para Ribeirão Preto, eu fiquei um tempão andando pela casa que nem barata tonta, achando tudo muito sem graça. Cada vez que eu pensava que ia ter que esperar as outras férias para brincar outra vez com você, me dava vontade de sair gritando de raiva. Mamãe me deu um picolé para eu ficar contente, mas a raiva era tanta que eu mastiguei toda a ponta do pauzinho até ficar franjinha. Mais tarde, a Maria e a Cláudia vieram me chamar para brincar. Nós ficamos pulando corda na calçada e depois sentamos no muro e ficamos brincando de botar apelidos nos meninos. O Carlinhos ficou sendo o Carlão sem sabão. Toda vez que a mãe dele chamava para tomar banho, ele volta depois com outra roupa, mas com a mesma cara. A Cláudia disse que o Carlinhos abre o chuveiro só para a mãe dele ouvir o barulho, mas vai ver, ele fica sentado na privada vendo a água correr. Aí troca de roupa e pronto. A mania do Chico é dizer que um jogo não valeu sempre que ele está perdendo. Então o apelido dele ficou sendo mesmo Chico não valeu. Não deu para inventar mais apelido porque os meninos ficaram loucos da vida, quiseram tomar a corda da gente e começaram a puxar nosso cabelo. No fim cansou, a gente acabou indo todo mundo jogar queimada na casa do Fernando. Eu voltei para casa contente da vida, mas quando o Fábio me viu foi dizendo, tá tristinha porque a priminha foi embora? Vai ser ruim mexericar sozinha por aí, né? Ah, Ângela, que raiva. Às vezes dá vontade de trocar esse irmão marmanjo por uma irmã do meu tamanho como você. Um beijo, Marisa. Então vamos agora para a análise do texto. Esse texto é um exemplo de carta de reclamação, carta pessoal, convite ou conto. E então, pessoal? Primeira, segunda, terceira ou quarta resposta? Vamos lá? Então, é uma carta pessoal. Quem escreveu esta carta? Vamos lá? Quem foi o remetente da carta? Então, Marisa. Para quem ela escreveu, pessoal? Quem foi o destinatário? Quem irá ler essa carta que Marisa escreveu? Ângela. 4. Essas pessoas são adultas ou crianças? Como você descobriu? Então, são crianças, pois Marisa afirma que sente saudade das brincadeiras com a amiga. E, normalmente, quem realiza essas brincadeiras entre amigos são crianças, ok? 5. No final da carta, Marisa conta que Fábio, seu irmão, a provocou e a deixou com raiva. Esse irmão é mais novo ou mais velho que Marisa? Ou mais velho que Marisa? Então, ele é mais velho, certo? Que palavra mostra isso? Então, quando ela utiliza a expressão marmanjo, fica subentendido que ele já é bem mais velho, certo, do que ela. É tão tal que ela fala que gostaria de trocar esse irmão marmanjo por uma amiga da idade dela, certo? 6. O que quer dizer mexericar, pessoal? Letra A, chupar mexericas, conversar em segredo, fazer intrigas. Ou letra C, cantar em voz baixa. E então, letra A, B ou C? Vocês gostam de mexericar? Quero ouvir a resposta de vocês. Vamos lá? A, B, C ou D? Então, acertou quem falou letra B, conversar em segredo, fazer intrigas.
7. Depois da partida de Ângela, Marisa ficava andando pela casa que nem barata tonta. O que significa essa expressão utilizada no texto quando dizemos que alguém está que nem uma barata tonta? Será que está voando pela casa que nem uma barata? Então eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham que é quando dizemos que uma pessoa está que nem uma barata tonta? Vamos lá? Muito bem. É uma pessoa desnorteada, uma pessoa que está perdida, ok? Qual o objetivo de uma carta pessoal? Para que ela serve, pessoal? Então, é utilizada entre pessoas que possuem uma certa aproximação com o objetivo de se comunicarem, certo? Então, nessa carta pode conter novidades, segredos, alguma conversa íntima que a pessoa queira ter com a outra, ok? Vamos agora para a leitura do texto 2. Quero ver quem é que vai ler junto com a tia. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! São Paulo, 20 de novembro de 2019. A direção da fábrica de brinquedos Dia Feliz. AC do Serviço de Atendimento ao Cliente. Assunto: reclamação de defeito do produto. Prezados senhores, em 29 de outubro de 2019, adquiri um produto da marca Dia Feliz, uma boneca que fala. Foi comprada na loja Brinque Mais, a Rua Vital Brasil, número 100, conforme cópia da nota fiscal anexa, pelo valor de R$300 em um pagamento à vista. Ao chegar em casa com a mercadoria, ela presenteou o seguinte defeito. O dispositivo de acionamento da fala não funcionou. Na verdade, essa palavra é apresentou, certo, pessoal? O seguinte defeito. O dispositivo de acionamento da fala não funcionou. Entrei em contato com o gerente da loja, senhor Roberto, e recebi orientação para me dirigir diretamente à assistência técnica autorizada do fabricante. Na assistência técnica autorizada, mesmo após os 30 dias indicados pelo Código de Defesa do Consumidor para que o fornecedor resolva o problema, nada foi feito. Lembro que o fabricante é solidariamente responsável, pois indicou a assistência. Diante do exposto, solicito desde já, conforme me faculta o Código de Defesa do Consumidor em seu inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 18, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Dessa forma, fica esta empresa notificada que, caso não seja atendida a presente solicitação no prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta, farei reclamação junto à entidade de defesa do consumidor. Informo que poderão ser adotadas as medidas judiciais cabíveis. Aguardo sua resposta por escrito. Atenciosamente, Maria Aparecida Dias. Então, vamos agora analisar esse texto, tá, pessoal? Todo mundo entendeu direitinho? Maravilha, então vamos lá. Questão 9. Esse texto é um exemplo de carta de reclamação, carta pessoal, é um convite ou é um conto? Então, vamos analisar direitinho. Uma carta pessoal é escrita entre pessoas íntimas, entre pessoas que possuem um certo grau de intimidade, de afinidade. Então, foi escrita entre uma consumidora e uma empresa. Então, já sabemos que não são pessoas íntimas. Um convite é um texto curto, certo? Em que é feito um convite, o objetivo é convidar alguém para algum evento, alguma festa. Então, já sabemos que não é também. E o conto, como já estudamos, certo? Ele é um texto narrativo que ele conta uma história que gira em torno de um enredo, certo? Com início, meio e fim. E esse enredo é o que vai desenrolar essas histórias, toda essa história. Então, já sabemos que não é uma carta pessoal, já sabemos que não é um convite, já sabemos que não é um conto. Então, a resposta certa é a primeira. É uma carta de reclamação, certo? 10. Quem é a consumidora que escreve a carta? Quem foi que escreveu essa carta com o intuito de demonstrar uma insatisfação acerca de um produto comprado? Maria Aparecida Dias. Muito bem. Questão 11. Qual a finalidade da carta de reclamação? Para que ela serve, pessoal? Com qual objetivo? Qual é o intuito que uma carta como essa é escrita? É para comunicar uma novidade, um acontecimento,
É para solicitar algum pedido. E então, para que serve uma carta de reclamação? Então, manifestar alguma insatisfação a um destinatário que tem poder ou responsabilidade sobre um problema, certo? Então, pode ser um problema, pode ser uma injustiça que a pessoa considera que sofreu, certo? 12. O que aconteceu com o produto comprado por Maria Aparecida? O que foi que aconteceu com esse produto que gerou essa insatisfação, que levou o remetente a escrever essa carta para a fábrica de brinquedos? O dispositivo de acionamento da fala da boneca não funcionou, então ela ficou totalmente insatisfeita, certo? 13. Caso não seja atendida, o que a consumidora fará? Foi que ela relatou: caso minha solicitação não seja atendida, farei isso, isso e isso. E então, fará reclamação junto à entidade de defesa do consumidor, certo? 14. Vamos comparar o texto 1 com o texto 2, certo? Escreva carta pessoal ou carta de reclamação dentro do espaço, a depender de quem for a característica dita. Então, vamos lá. Hoje, estudamos carta pessoal e carta de reclamação e vimos vários exemplos de carta pessoal e da carta de reclamação. Então, vamos entender direitinho essa diferença? Uma linguagem informal, marcada pela intimidade entre os interlocutores, é uma característica de uma carta pessoal ou de uma carta de reclamação? Vamos lá? Então, intimidade, afinidade entre os interlocutores é uma carta pessoal. Muito bem. É utilizada quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo. Então, um problema que o remetente sugere ao destinatário que resolva-o é característica de uma carta de reclamação, certo? Então, normalmente o remetente ele relata uma insatisfação pessoal acerca de um problema, um produto que ele comprou que não gostou, dentre outras situações, certo? Então, quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo, é uma carta de reclamação. Vocabulário que expressa sensações e sentimentos como conquista, alegria, tristeza e saudade. É uma carta pessoal ou uma carta de reclamação? Acertou quem falou carta pessoal, que é uma carta escrita entre pessoas íntimas, certo? Então, normalmente, a pessoa pode estar relatando alguma conquista que teve, algum acontecimento que a deixou feliz ou que a deixou triste, por se tratar de uma conversa, uma comunicação entre pessoas íntimas, certo? Entre pessoas próximas. Próximo, linguagem formal seguindo a norma culta. Então, uma carta pessoal ou uma carta de reclamação? Uma carta de reclamação, certo? Pois em uma carta pessoal não há necessidade de se seguir uma estrutura rígida, ok? De atender a todas as normas gramaticais da língua portuguesa, certo? Podendo utilizar uma linguagem mais despretensiosa, mais coloquial, justamente por se tratar de uma carta entre pessoas que possuem uma afinidade, ok? Despedida. Uso de expressões como beijos, com carinho e etc. Então, essas expressões, essas saudações do remetente são utilizadas em uma carta pessoal ou em uma carta de reclamação? Então, acertou quem falou carta pessoal, certo? O que expressa que essas pessoas elas têm elas têm uma ligação, elas têm uma intimidade, elas têm uma proximidade, ok? Então, por isso que são utilizadas essas expressões de carinho, de beijos, de abraços. Utiliza tratamento formal ao se dirigir ao destinatário. Então, carta pessoal ou carta de reclamação? É uma carta de reclamação, ok? Que é utilizada uma linguagem mais formal, mais preocupada em atender às normas gramaticais da nossa língua. Então, só relembrando. Linguagem informal, marcada pela intimidade entre os interlocutores. Carta pessoal. É utilizada quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo. Carta de reclamação. Vocabulário que expressa sensações e sentimentos, como conquista, alegria, tristeza e saudade. Carta pessoal. Linguagem formal seguindo a norma culta.
carta de reclamação. Despedida, uso de expressões como beijos, com carinho e etc. Carta pessoal. E utiliza tratamento formal ao se dirigir ao destinatário. Carta de reclamação, certo? Então, vamos ver aqui a próxima questão. Redação afessora. Redação afessora. A afessora fica de pé o dia inteiro e manda a gente ficar sentado. A afessora fica falando o dia inteiro e manda a gente ficar quieto. A afessora fica escreviando na louça o dia inteiro e manda a gente não riscar a parede. A afessora dá bronca na gente, manda um bronquear e manda não bronquear com os outros. Eu acho que a afessora que não quer ninguém fazendo o que ela faz. Então, esse foi um texto do Chico Bento. Então, foi um texto retirado do Maurício de Souza, Chico Bento, Tirinhas, São Paulo, 1996. Disponível em www.chicobento.com.br, comics/tirinha HTM, acessado em 15/7/2008. Então, como estudamos hoje a variação linguística, percebemos que Chico Bento utilizou uma variação linguística regional decorrente do lugar aonde ele vive, certo? Do lugar onde ele vive. Então, eu posso dizer que é uma linguagem errada? Não, é uma linguagem apropriada ao contexto em que ele vive. Claro que numa escola ele deveria escrever uma linguagem mais formal para enviar uma carta, um poema à sua professora, certo? Então a linguagem ela deve se adequar ao seu contexto, que nenhuma carta como estudamos hoje. A diferença da linguagem de uma carta pessoal para uma carta de reclamação, por exemplo, é o seu contexto, é quem irá receber aquela carta. Então, no caso de uma carta pessoal, como é uma pessoa íntima, não precisa atender a todas as normas gramaticais. Por exemplo, se Chico Bento fosse mandar uma carta para a Florzinha, ele poderia utilizar a sua linguagem que ele já utiliza em seu dia a dia, uma linguagem coloquial, uma linguagem despretensiosa, sem se preocupar necessariamente com as normas gramaticais da língua. No entanto, se ele for enviar uma carta para a professora, ele deveria pesquisar mais e buscar atender às normas gramaticais por se tratar de um ambiente, de uma sala de aula, por exemplo. Certo? Se ele for enviar uma carta para a diretora, com certeza ele deveria utilizar uma linguagem mais formal. Então, aqui temos um exemplo da variação linguística regional, certo? Então, Maurício de Souza, o autor da história em quadrinhos, costuma caracterizar sua personagem Chico Bento por um modo de falar específico. Nessa história em especial, o autor transcreve uma redação produzida por Chico Bento, reproduzindo a escrita de palavras do jeito que Chico Bento fala. Então, ele escreveu da maneira como ele fala. Qual a alternativa que apresenta a escrita de uma palavra do jeito que Chico Bento fala? Então, A, fessora, B, fica, C, parente ou D, acho? Então, resposta correta, fessora, certo? Que é a maneira como Chico Bento fala decorrente do local aonde ele vive. Então, é errado? Não. É uma linguagem que precisa se adequar ao seu contexto, aonde ela vai ser utilizada, conversando com seus amigos, com pessoas próximas, com seus familiares. Se houver o entendimento, a comunicação, tudo bem. Agora, no caso, se ele for precisar fazer uma carta de reclamação a uma empresa por algum produto que ele comprou e não gostou, ele deve adequar essa linguagem a uma linguagem mais formal para facilitar essa comunicação, certo? Então, vamos para o nosso desafio de hoje? Tan, 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 tan. Gente, no nosso desafio de hoje, a tia vai apresentar para vocês algumas expressões e eu quero que vocês me digam se ela foi empregada em seu sentido real ou em seu sentido figurado, que é o tema da nossa aula de ontem, tá bom? Só revisando o nosso desafio de hoje. O cachorro das vizinhas fugiu essa manhã, então foi empregada em seu sentido real essa expressão. Depois de jogar bola, comemos um churrasco, também foi empregada em seu sentido real. Maria tem uma língua afiada. Então, será que a língua da Maria tem uma faca que corta? Não. Foi uma expressão empregada em seu sentido figurado, que quis dizer que Maria gosta muito, por exemplo, de falar da vida dos outros ou que é muito maldosa, certo? Tem um cisco no olho. Também foi uma expressão empregada em seu sentido real. Você tem um coração de pedra. Então, essa expressão foi empregada no sentido real ou no sentido figurado? Será que a pessoa tem uma pedra no lugar do coração? Não. Foi uma expressão empregada em seu sentido figurado. Quer dizer que a pessoa não é bondosa, que tem um coração
que suas atitudes são frias, certo? A pessoa é dura, como as pessoas costumam falar. Você é meu sol. Essa expressão foi empregada em seu sentido real ou figurado? Vamos lá? Ah, foi empregada em seu sentido figurado. Quer dizer que a pessoa é muito importante para a outra, certo? O ingresso estava muito caro. Ah, também é uma expressão empregada em seu sentido real, ok? Tropecei em uma pedra. Também foi uma expressão empregada em seu sentido real. A Ana é um doce de pessoa. Será que a Ana é doce? Será que ela passa açúcar ou mel? Não, quis dizer que Ana é uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa, certo? Uma pessoa que trata as pessoas bem, ok? Então foi uma expressão empregada em seu sentido figurado. Ela ficou uma fera quando soube disso. Será que a pessoa se transformou numa fera igual a história da Bela e a Fera? Não, quis dizer que ela ficou bem brava, bem zangada, certo? Então foi uma expressão utilizada em seu sentido figurado. O elefante é um mamífero, expressão utilizada em seu sentido real. O gato está dormindo, também foi uma expressão utilizada em seu sentido real. Os olhos são as janelas da alma. Então, será que as pessoas têm umas janelas nos olhos? Não, foi uma expressão empregada em seu sentido figurado. Quis dizer que através do olhar as pessoas demonstram muitos sentimentos, ok? Meu quarto é uma caixa de fósforo. Será que a pessoa mora dentro de uma caixa de fósforo? Não. Foi uma expressão utilizada em seu sentido figurado, que quis dizer que o quarto da pessoa é muito pequeno, certo? E por fim, não gosto muito de doces. Foi uma expressão utilizada em seu sentido real. Muito bem, gostei da participação de vocês, arrasaram no nosso desafio de hoje. Então agora vamos para o resumo da aula sobre cartas. É um instrumento de comunicação, presença de um destinatário e remetente e possui local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Aposto como vocês não vão mais esquecer desse assunto. E sobre a carta de reclamação, linguagem concisa e argumentativa, um texto persuasivo, possui destinatário, remetente, local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Só relembrando que a carta pessoal é um texto escrito entre pessoas íntimas, certo? E a carta de reclamação é um texto que tem o objetivo de demonstrar uma insatisfação do remetente, um problema que o destinatário deverá resolver, certo? E o resumo da aula sobre variação linguística: a língua é um instrumento vivo que se modifica ao longo do tempo, varia de acordo com o falante e o contexto, e ele possui variações históricas, que é aquela ao longo do tempo, regional, que é de onde a pessoa vive, e social, que é os grupos sociais que a pessoa pertence, certo? Como skatistas, funkeiros, dentre outros que foram citados durante a nossa aula. Então, só a mensagem final agora, vamos lá ler junto com a tia? Uma hora ou outra, o destino se ajeita, as coisas se acertam, o passado é esquecido, as dores cicatrizam. Quem tem que ficar, fica. O que é verdadeiro permanece e o que não é, some. Não tenha pressa, não guarde mágoas, não queira pouco. Sempre queira o melhor. Aprenda a ser paciente, aprenda a desapegar quando a tristeza bater, aprenda a ignorar o que te faz mal, aprenda, sobretudo, a ter fé. Então, muito obrigada pela participação de vocês na nossa aula de hoje. Aguardo toda essa turminha aí do outro lado da TV na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!